Tudo bem com você? Eu tô aqui hoje pra falar pra você que Deus, Ele se preocupa com quem caminha com você. Pessoas que não vão te levar ao lugar onde Deus deseja que você esteja. Essas pessoas, Deus vai tirar, vai arrancar do seu caminho. Ele vai tirar. Na verdade, é um livramento. Ele vai tirar essas pessoas de perto de você. Então confie no plano de Deus. Confie na estratégia que Ele tem te dado. Confie na direção. Amém? Então já curte esse vídeo, compartilha. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Quero continuar te contando a história de Gideão. No vídeo anterior, comecei falando sobre como Deus chamou a Gideão. Gideão pediu um sinal para o Senhor, para que ele tivesse a certeza de que era Deus mesmo falando com ele. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para você. E também lá no final, quando o vídeo acabar, você pode clicar e assistir quando acabar, tá bom? Fica aqui comigo. Depois que Gideão teve a confirmação de Deus sobre a direção para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas, Deus falou para ele separar homens que pudessem ir com ele nesse lugar, nessa guerra, né? Nessa batalha. Então Gideão ajuntou 32 mil homens. Ele anunciou o que estava pretendendo fazer. E 32 mil homens se levantaram para poder ir a essa peleja junto com Gideão. Porém, quando Deus olhou para tudo aquilo, Deus falou para Gideão: é demais. Tem muita gente aí, Gideão. Vamos dar uma enxugada nisso. Porque esse povo todo aí não vai ajudar não. Já vamos passar logo uma primeira peneira nisso daí. Anuncia pra todo mundo. Se tiver alguém tímido, se tiver alguém medroso, pode catar o banquinho e sair. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Mais ou menos isso. Não com essas palavras, é claro. Nesse primeiro pente fino, voltaram do povo 22 mil e apenas 10 mil ficaram. Uau! Então já deu aquela enxugada, não é? Aí depois, Deus falou para Gideão assim: desce todo mundo lá para aquelas águas e ali você vai provar mais um tanto desses 10 mil. Nós vamos analisar quem fica e quem vai. E Deus falou assim para ele: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse você vai colocar à parte. E também aquele que se abaixar de joelhos e beber,
você também separa. Todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Aconteceu. 300 homens lamberam a água e o restante todo se abaixou de joelhos, abaixou a cabeça para poder tomar beber daquela água. Todo o restante se abaixou de joelhos para beber aquela água. Ali, Deus já falou para Gideão de novo: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. E aí fala para o restante, todo esse povo aí que foi separado também, fala que eles podem voltar, estão liberados, receberam a dispensa, né? E olha só que interessante, a gente já para pensar aqui como Deus, ele é sábio, e quando a gente confia no Senhor, na sabedoria do Senhor, na direção, nessa estratégia que Deus tem, a gente só tem a ganhar. Eu fico pensando como que um soldado, ele tá em batalha, né? Depois de ter se prontificado para a batalha, então ele já estava ali no meio, estava no meio do rolo já, né? Como que ele me abaixa de joelhos para beber água? O que significa isso? Significa que a atenção dele já não estava mais ali na guerra. A partir do versículo 9 do capítulo 7, diz assim: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Olha só, Deus havia falado com pessoas, inimigos, né, como os midianitas. Falou, a estratégia já estava revelada. Deus é maravilhoso, porque Deus sabia exatamente a quantidade de pessoas que Gideão precisava. Lá no comecinho, quando Deus falou para Gideão a primeira vez que ele queria fazer um pente fino naqueles 32.000, o propósito de Deus era trabalhar no coração daquele povo, para
que eles soubessem que não foi por mãos humanas, não foi pela força do braço deles que toda aquela libertação estava acontecendo. Deus já tinha um plano para que o povo soubesse que era Deus fazendo. Quando Deus te der uma estratégia, quando Deus falar com você sobre algo que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Você e eu somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. A glória não é nossa. A glória é de Deus. Toda honra e glória seja sempre ao Senhor. Por isso, muitas vezes, só um parêntese aqui de uma coisa que eu lembrei. Muitas vezes nós fazemos as coisas e outras pessoas chegam até nós, né? E falam: nossa, mas ficou lindo isso que você fez. Uau, parabéns, ficou perfeito. Antes de falar obrigado, diga glória a Deus. Porque não foi simplesmente você quem fez, Deus fez. Amém? Então a glória é dele em primeiro lugar. Você deve aceitar o elogio, sim, claro. Afinal de contas, teve um esforço da sua parte. Amém? Então nada de ficar aí: não, para de me elogiar, você não pode fazer isso. Pode sim, é bom. Nós também temos que aprender a receber elogios, não é? Mas a glória continua sendo de Deus em primeiro lugar. E para finalizar toda essa história, essa libertação maravilhosa, Gideão pôde adorar ao Senhor ali naquela hora, porque ele teve a confirmação, mais uma vez, Deus confirmando para ele. Ele ouviu o soldado lá, midianita, falar, e ele teve a certeza de que Deus já tinha revelado ali, sem ele nem mesmo saber, né? Para ele era só um sonho, mas Deus já havia decretado a vitória. Então Deus deu mais uma estratégia para Gideão nessa hora. Eles deveriam tocar as trombetas e quebrar os cântaros. E Deus, nesse momento, fez com que o próprio exército ali dos midianitas se enfrentassem um ao outro. Aqui no versículo 21 diz: e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Pensa bem a confusão, eles estavam com medo. Mas aí Gideão põe todo o povo para ir atrás, perseguindo, para fechar as saídas. E aí no versículo 25 diz: e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Ou seja, vitória, vitória na guerra. É isso que Deus tem para você. Deus tem para você vitória na guerra. Se você continuar seguindo o plano do Senhor, se você continuar caminhando em cima da estratégia que o Senhor te deu, a vitória é certa. Amém. Senhor é contigo. A estratégia dele é a melhor. Você vai vencer. Você vai conseguir. Você vai passar por tudo isso e dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Tenha certeza disso. Amém. Vamos orar. Vamos clamar a esse Deus
que nos dê a sensibilidade nos ouvidos para que a gente consiga ouvir e entender a estratégia que Ele tem para nós. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais essa palavra. Obrigada por nos dar a certeza de que podemos confiar em Ti. Obrigada, Senhor, porque a estratégia que o Senhor dá é sempre a melhor. Eu tenho certeza de que hoje, cada um que ouve essa palavra entendeu mais um pouco de que a direção que o Senhor dá, a estratégia que o Senhor dá, por mais que o nosso coração no primeiro momento duvide ou tenha medo, mas o Senhor nos faz fortes, o Senhor nos faz corajosos, o Senhor nos dá a certeza de que não vai nos desamparar em momento algum e que nós, no Senhor, já somos mais que vencedores. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. Nós oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para falar para você que Deus, Ele se preocupa com quem caminha com você. Pessoas que não vão te levar ao lugar onde Deus deseja que você esteja. Essas pessoas, Deus vai tirar, vai arrancar do seu caminho. Ele vai tirar. Na verdade, é um livramento. Ele vai tirar essas pessoas de perto de você. Então confie no plano de Deus. Confie na estratégia que Ele tem te dado. Confie na direção. Amém? Então já curte esse vídeo, compartilha. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Continuar te contando a história de Gideão. No vídeo anterior, eu comecei falando sobre como Deus chamou a Gideão. Gideão pediu um sinal para o Senhor, para que ele tivesse a certeza de que era Deus mesmo falando com ele. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para você. E também lá no final, quando o vídeo acabar, você pode clicar e assistir quando acabar, tá bom? Fica aqui comigo. Depois que Gideão confirmação de Deus sobre a direção para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas, Deus falou para ele separar homens que pudessem ir com ele nesse lugar, nessa guerra, né? Nessa batalha. Então Gideão ajuntou 32.000 homens. Ele anunciou o que estava
pretendendo fazer. E 32 mil homens se levantaram para poder ir a essa peleja junto com Gideão. Porém, quando Deus olhou para tudo aquilo, Deus falou para Gideão: é demais. Tem muita gente aí, Gideão. Vamos dar uma enxugada nisso. Porque esse povo todo aí não vai ajudar, não. Já vamos passar logo uma primeira peneira nisso daí. Anuncia para todo mundo. Se tiver alguém tímido, se tiver alguém medroso, pode catar o banquinho e sair. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Mais ou menos isso. Não com essas palavras, é claro. Nesse primeiro pente fino, voltaram do povo 22 mil e apenas 10 mil ficaram. Uau! Então já deu aquela enxugada, não é? Aí depois, Deus falou para Gideão assim: desce todo mundo lá para aquelas águas e ali você vai provar mais um tanto. Desses 10 mil nós vamos analisar quem fica e quem vai. E Deus falou assim para ele: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse você vai colocar à parte. E também aquele que se abaixar de joelhos e beber, você também separa. Todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Sabe o que aconteceu? 300 homens lamberam a água e o restante todo se abaixou de joelhos, abaixou a cabeça para poder tomar beber daquela água. Todo o restante se abaixou de joelhos para beber aquela água. Ali, Deus já falou para Gideão de novo: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. E aí fala para o restante, todo esse povo aí que foi separado também, fala que eles podem voltar, estão liberados, receberam a dispensa, né? E olha só que interessante, a gente já para pensar aqui como Deus, ele é sábio, e quando a gente confia no Senhor, na sabedoria do Senhor, na direção, nessa estratégia que Deus tem, a gente só tem a ganhar. Eu fico pensando como que um soldado, ele tá em batalha, né? Depois de ter se prontificado para a batalha, então ele já estava ali no meio, estava no meio do rolo já, né? Como que ele me abaixa de joelhos para beber água? O que significa isso? Significa que a atenção dele já não estava mais ali na guerra. A partir do versículo 9 do capítulo 7, diz assim: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem,
Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Olha só, Deus havia falado com pessoas, inimigos, né, como os midianitas. Falou, a estratégia já estava revelada. Deus é maravilhoso, porque Deus sabia exatamente a quantidade de pessoas que Gideão precisava. Lá no comecinho, quando Deus falou para Gideão a primeira vez que ele queria fazer um pente fino naqueles 32.000, o propósito de Deus era trabalhar no coração daquele povo, para que eles soubessem que não foi por mãos humanas, não foi pela força do braço deles que toda aquela libertação estava acontecendo. Deus já tinha um plano para que o povo soubesse que era Deus fazendo. Quando Deus te der uma estratégia, quando Deus falar com você sobre algo que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Você e eu somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. A glória não é nossa. A glória é de Deus. Toda honra e glória seja sempre ao Senhor. Por isso, muitas vezes, só um parêntese aqui de uma coisa que eu lembrei. Muitas vezes nós fazemos as coisas e outras pessoas chegam até nós, né? E falam: nossa, mas ficou lindo isso que você fez. Uau, parabéns, ficou perfeito. Antes de falar obrigado, diga glória a Deus. Porque não foi simplesmente você quem fez, Deus fez. Amém? Então a glória é dele em primeiro lugar. Você deve aceitar o elogio, sim, claro. Afinal de contas, teve um esforço da sua parte. Amém? Então nada de ficar aí, não, para de me elogiar, você não pode fazer isso. Pode sim, é bom. Nós também temos que aprender a receber elogios, não é? Mas a glória continua sendo de Deus em primeiro lugar. E para finalizar toda essa história, essa libertação maravilhosa, Gideão pôde adorar ao Senhor ali naquela hora, porque ele teve a confirmação, mais uma vez, Deus confirmando para ele. Ele ouviu o soldado lá, midianita, falar, e ele teve a certeza de que Deus já tinha revelado ali, sem ele nem mesmo saber, né? Para ele era só um sonho. Mas Deus já havia decretado a vitória. Então Deus deu mais uma estratégia para Gideão nessa hora. Eles deveriam tocar as trombetas e quebrar os cântaros. E Deus, nesse momento, fez com que o próprio exército ali dos midianitas se enfrentassem um ao outro. Aqui no versículo 21 diz: e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Pensa bem a confusão. Eles estavam
com medo. Mas aí Gideão põe todo o povo para ir atrás, perseguindo, para fechar as saídas. E aí no versículo 25 diz: e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Ou seja, vitória, vitória na guerra. É isso que Deus tem para você. Deus tem para você vitória na guerra. Se você continuar seguindo o plano do Senhor, se você continuar caminhando em cima da estratégia que o Senhor te deu, a vitória é certa. A vitória é tua. Amém. O Senhor é contigo. A estratégia dele é a melhor. Você vai vencer. Você vai conseguir. Você vai passar por tudo isso e dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Tenha certeza disso. Amém. Vamos orar. Vamos clamar a esse Deus que nos dê a sensibilidade nos ouvidos para que a gente consiga ouvir e entender a estratégia que Ele tem para nós. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais essa palavra. Obrigada por nos dar a certeza de que podemos confiar em Ti. Obrigada, Senhor, porque a estratégia que o Senhor dá é sempre a melhor. Eu tenho certeza de que hoje, cada um que ouve essa palavra entendeu mais um pouco de que a direção que o Senhor dá, a estratégia que o Senhor dá, por mais que o nosso coração no primeiro momento duvide ou tenha medo, mas o Senhor nos faz fortes, o Senhor nos faz corajosos, o Senhor nos dá a certeza de que não vai nos desamparar em momento algum e que nós, no Senhor, já somos mais que vencedores. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Um abraço.